Bom, vamos entender essa relação das máquinas com as usinagens. Como eu falei, cada máquina exerce uma usinagem básica. Algumas exercem mais de uma usinagem, tá? E sempre dá para a gente melhorar isso. Aí que mora o X da questão. É nesse ponto que a gente vai se apoiar hoje. Com um pouquinho de conhecimento e um pouquinho de criatividade, você consegue ampliar muito as possibilidades das suas máquinas. Então vamos lá, já vou começar a te mostrar as fotos aqui. Mas antes eu quero te falar, na minha opinião, quais são as máquinas mais versáteis. Por que eu estou trazendo essas máquinas mais versáteis? Porque nelas, principalmente, que a gente consegue ampliar as possibilidades. Eu já vou te dar um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Primeiro falando as versáteis que eu separei. Serra circular de bancada, tupia laminadora e uma furadeira vertical. Por exemplo, uma máquina que não está aqui, uma lixadeira. O que mais que eu consigo fazer com uma lixadeira além de lixar? Se você sabe, se você tem algum giga, algum acessório, alguma ideia que consiga, né, que a lixadeira consiga se transformar ou fazer outra coisa, me mostra. Eu não sei. O máximo que a gente pode dizer que uma lixadeira faz é desbaste. Mas ela está fazendo um desbaste por lixamento, né? Aquela coisa que a gente já conhece, os tipos de lixamento. Você já viu muito isso aqui no canal, né? Então, a lixadeira, por exemplo, ela exerce aquela função e ponto final. Não tem muita possibilidade. Agora, uma serra circular de bancada, por exemplo, ela já te possibilita diversos tipos de corte, né? Você consegue cortar pedaços de madeira na guia, né? Então tu corta ripa, corta, sei lá, pranchas na própria guia, né? Então passando paralelo. Você consegue também usar aquele, eu chamo de carrinho, né? Aquele cortador que corta em 90 graus, né? O carrinho da serra circular. Você consegue usar ele também para cortar 90 graus. Você consegue regular aquele próprio carrinho para cortar em ângulo, 45, 60, 60, 30, 60. Então, naturalmente, ela já é uma máquina que te dá algumas possibilidades legais de corte, né? Já é planejada para isso, já vem com acessórios para isso, no caso o carrinho, a guia. E eu botei aqui também carrinhos, só que não o carrinho dela. Por que eu estou falando de carrinhos caseiros? Esse tipo de carrinho que a gente faz para serra circular, eles possibilitam vários outros tipos de corte. Eles possibilitam encaixes, diversas usinagens diferentes, inclusive corte circular, como eu botei aqui. O que eu estou querendo dizer com carrinho da serra circular? Esse aqui é só um exemplo de carrinho que é adaptado para alguma coisa. Esse tipo de carrinho está fazendo corte em 45 graus, tá certo? E assim como esse cara botou esse tipo de batente aqui para fazer 45 graus, você também consegue fazer diversos outros tipos de acessórios aqui para te auxiliar, tá certo? Olha aqui também, ó, é um mini carrinho isso daqui. Agora, dá uma olhada o que foi feito aqui. Ele fez um acessório que desse apoio para ele fazer um rasgo aqui num pedaço de madeira que já estava cortado a 45 graus. Enfim, é um acessório bem interessante, né? É um adaptador. Não é complexo não, ele é bem simples na verdade, só que ele amplia muitas possibilidades, né? E do mesmo jeito que você fez um desses, você faz outro, você consegue fazer, por exemplo, olha isso aí, ó. Mesma coisa, carrinho para serra circular, e repara o que ele está fazendo. Está fazendo um encaixe. Então reparou que ele botou um pouquinho para o lado, inclinou um pouquinho, ele já consegue fazer, cara, ampliar muito esse leque de possibilidades da máquina. Então a gente já viu aqui um corte 45 graus numa posição, um rebaixo dentro do 45 graus. A gente já viu também encaixe, aqui o cara fazendo encaixe. E olha o que eu falei, ó, do corte circular. Isso aí é um jigzinho bem clássico para quem quer fazer corte circular, tá? A gente bota esse carrinho, a gente tem um eixo aqui, esse círculo, que antes não era um círculo, mas ele gira através desse eixo, e você vai, tipo, faz um corte, aí volta, gira mais um pouquinho, faz outro corte, volta, gira mais um pouquinho, vai tirando os pedaços maiores. Depois você faz a mesma coisa tirando os pedaços médios, aí quando você vê no final só tem pedacinho pequeno, e você gira ali o que já é praticamente um círculo, e é isso, ele vira um círculo. Entendeu? Como, por exemplo, a serra circular, né, com algumas adaptações, a gente consegue muitas possibilidades, diversos tipos de acessórios diferentes.